Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Na realidade, esse vídeo ele é mais no sistema de vlog. Eu chamaria de mini vlog, já que eu considero vlog vídeos mais longos, né? A partir de 20, 30 minutos, e esses aqui são mais curtos, tá? Então eu tô aqui inclusive com a engenheira Tatiana Quaraci. Olá. E esse sistema de filmagem é um pouquinho diferente, não estranhe, que é meio câmera na mão. A gente vai procurar fazer, inclusive, mais vezes nesse formato. E eu diria o seguinte para você, se você gosta desse formato, coloca aqui embaixo nos comentários para a gente saber. É meio sistema câmera na mão, sem roteiro, é um bate-papo, uma conversa, assim, como você estivesse participando aqui. E aí a gente vai trazer os temas, as discussões. A gente vai trocar uma conversa, um bate-papo. Eu e a engenheira Tatiana Quaraci, que nem eu falei para vocês. Pode ser que eventualmente tenha um ou outro convidado ou não. Ou até mesmo, muitas vezes eu vou conversar com vocês diretamente aqui com a câmera na mão. Mas nesse formato bem informal e trazendo discussões. Hoje, por exemplo, nós estamos trazendo uma pergunta que é recorrente nesses anos aí, atuando como perito e como assistente técnico, principalmente a partir do momento que nós criamos nossos cursos, nossas mentorias, sempre reaparece esse tipo de conversa, né? E como foi colocado até de uma forma diferente aqui por um aluno, eu achei interessante, eu trouxe essa discussão para vocês, certo, Tatiana? Correto. E o que é? Como que ele colocou? Ele colocou assim, professores, é preciso fazer a avaliação realmente de todo o item relacionado à insalubridade, ou seja, os anexos, né? Ele está falando, como sabemos, a NR15, que é a que caracteriza ou descaracteriza a insalubridade, ela vai do anexo 1 até o anexo 14. Anexo 1 começando com ruído, anexo 14 lá no final falando sobre agentes biológicos. E a pergunta dele é a seguinte, eu tenho percebido que os peritos que têm vindo aqui, inclusive na empresa e locais que eu faço perícia, assistência, eles não têm avaliado todos os itens, né? Ele vai direto ao ponto. Por exemplo, se é ruído, vai direto ao ponto ruído, né? Isso, conforme eu falei, sempre vem à tona esse tipo de discussão, certo, Tatiana? Certo, nós já falamos em alguns outros contextos a respeito, mas o que acontece? Quando você tem numa ata determinação de insalubridade, você não vai fixar no que está na inicial. Veja que a inicial ela é construída pelo advogado da parte autora, né? E ele vai colocar ali dentro do que o autor passou para ele, em cima do sentimento dele. Então, não é uma questão técnica do que ele acha que tem de risco. Então, muitas vezes pode vir escrito lá só ruído, por exemplo, né? Então, o perito... o papel do perito ele é técnico e assim como o Rogério falou, obrigatoriamente ele vai ter que analisar todos os anexos, tá? Não que obrigatoriamente ele tenha que citar todos os anexos lá dentro do laudo, mas ele obrigatoriamente vai ter que fazer essa análise em cima da descrição da atividade. Vou dar um exemplo. Muitas vezes vem lá na inicial falando que o autor tinha ruído. Quando você chega como perito para fazer a avaliação, não tem ruído na empresa. Você descobre que ele tinha uma outra exposição que era química, que pode ou não ser caracterizada em condição de insalubridade. Mas, enfim, só um exemplo. Ou pode ter os dois, né? De repente apareceu que nem bem a Tatiana falou, né? Na inicial, que é elaborado pelo advogado do reclamante, do autor do processo, ele colocou de repente só lá ruído. E aí o perito chegando lá descobre que tem também a questão dos químicos. Para mim, uma das coisas que é mais importante, e é isso que você tem que se atentar, é o que o juiz está pedindo para poder fazer. Na verdade, essa é a regra do jogo. Olha só, o autor, vamos lá, colocou ruído, por exemplo. E teve audiência, não chegaram em acordo as partes, reclamado e reclamante. E aí o juiz colocou o seguinte, por favor, senhor perito, tal, na ata de audiência, avaliar se tem ou não insalubridade. Esse é o ponto em questão, certo, Tatiana? Sim, inclusive tem alguns peritos que, vamos supor, ele não tem ruído, mas então ele citou o ruído, falando que não tinha fonte de ruído, e encontrou lá o químico e achou melhor colocar esses dois anexos, de ruído e o de químico, que seja o anexo 13, o 11, o 12, enfim. Ele vai citar só esses anexos e não citar os demais anexos.
Isso é uma preferência do perito, mas sabendo que ele obrigatoriamente analisou se tem algum outro anexo, tá? Aqui, por exemplo, o que a gente faz? A gente obrigatoriamente, no nosso laudo, a gente cita todos os anexos. A gente conclui ou não conclui todos os anexos, mas a gente passa brevemente por todos os anexos. Tá? Isso é uma preferência do profissional, que essa é uma outra questão, né? Igual do aluno, a dúvida dele, né? Tenho visto que em alguns laudos o perito só analisa o que foi pedido lá na inicial. Não tem problema nenhum, desde que isso seja a verdade. Agora, se o perito só apenas analisar o que foi pedido na inicial, que seja ruído, e não analisar os outros parâmetros, se teve, por exemplo, exposição a calor, a químico, a vibração e os demais agentes, aí ele vai estar falhando. E aí, certamente, isso vai ser levantado na impugnação e, com certeza, esse perito vai ter que voltar novamente para fazer um novo laudo dessa avaliação que deixou de ser feita. Exatamente. E eu acho que esse tipo de pergunta acaba acontecendo aqui com mais frequência, justamente porque, como a Tatiana bem falou, nos nossos laudos a gente passa anexo por anexo, né? E não tendo, a gente fala que não existe no ambiente, né, periciado. Então passa do anexo 1 ao anexo 14, que é todos os anexos que estão dentro da NR 15 de insalubridade. E por isso ele acabou perguntando. E como a Tatiana bem falou, e eu quero deixar bem frisado aqui, não é porque o perito não mencionou os anexos e falou que não existe, que ele não tem avaliado. Isso na própria conversa, ou seja, na oitiva, junto com o reclamante, reclamada, com as partes, ele está vendo lá. De repente, na descrição da atividade das partes, ele viu que tanto o reclamante quanto a reclamada não tem manipulação no processo com relação a frio, umidade, calor, os outros anexos da NR15. E ele foi direto ao ponto no laudo dele. Não tem problema nenhum. Como a Tatiana falou, isso é uma preferência do perito, fazer dessa forma. No nosso caso, a gente gosta de deixar bem claro e de descrever, né? E, inclusive, questionar as partes, né? Tanto o reclamante quanto a reclamada, se tem ou não a exposição. Tem exposição, você tem algum tipo de exposição a químicos durante o seu ambiente de trabalho? Não tive. Ok. E aí você vai preencher no seu laudo. O laudo ele fica mais completo, no nosso ver. Não existe nenhum tipo de indagações ou dúvidas pelas partes, já porque a gente passa anexo por anexo, e é um processo bem simples, tá? Para quem é nosso aluno e vê os nossos modelos, sabe que é um processo simples, apesar de estar passando por todos os anexos, certo, Tatiana? Correto. Então, eu acho que é isso. Espero que você tenha gostado desse tipo. Você dá um like aqui, né? Recomenda que encaminha esse vídeo para outras pessoas para poder ajudar outros que estão começando na área ou que já estão na área, até para alcançar mais pessoas. E se você gostou desse formato, coloca aqui o seu comentário. Vai ser sempre bem-vindo o seu comentário, até para direcionar os nossos conteúdos. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.